Está no ar, Galo Salvador. Salve, rapaziada, salve, gente amiga! Chegamos! Depois de um hiato de uma semana com assuntos muito importantes para resolver, muita gente cobrando. Carlão, cadê meu horário de almoço na sexta-feira? Pois é, voltamos hoje, o podcast do canal Galo Salvador, mais uma vez trazendo muitas informações do esporte europeu, mas também de rolezinho, viagem, perrengue, água mineral, ingresso, pulseirinha. Ih, rapaz, tem tanta coisa pra gente falar e tem muito assunto legal. Na minha frente, hospedado no Sheraton Copacabana Palace, o Majestic de Floripa, o cara tá no nível lá no Brasil, virou patrão. César Augusto, o homem que tá comendo bolinho de siri, caipirinha, tudo na faixa com a rapaziada. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, Carlão. Um forte abraço para você e para todo mundo que tá nos acompanhando. Espero que possam todos nos ouvir bem aí com as diferenças técnicas, né? Não estamos em Amsterdã, mas estamos nesse momento na Ilha da Magia, né? Onde a magia acontece. Estou na ilha de Florianópolis, na rede de hotéis Valerim, nesse momento. Mandar um salve aí pra galera, embora não tenha nada muito... vamos deixar pra lá, esse assunto não precisa a gente evoluir. Mas enfim, estamos aqui no hotel, Carlão, num belo quarto de hotel, com o ar-condicionado ligado no 18, porque tá muito frio. É porque não tem 16, tá? O mínimo é o 18, então coloquei aqui no 18, porque faz mais de 30 graus nesse momento, na capital de todos os catarinenses, que tem o Avaí como campeão dessa temporada. De forma meio suspeita ali no fim de semana, o jogo contra a Chapecoense, mas estou na terra do campeão catarinense Avaí. Sendo bem polido, né? Não vou falar suspeito, vou falar polêmico. Não tomou partido, parabéns ao Avaí. É o maior leão da capital, porque o maior leão do estado é aquele que foi rebaixado no estadual, mas que uma hora vai voltar. E assim as coisas vão rolar. 30 graus em Florianópolis. Cara, começou a primavera aqui, começou o outono aí no Brasil. Pra quem não sabe, o César tá no Brasil de passeio, tá fazendo umas presenças VIPs lá. Ouvi falar que você tá deixando currículo pra Fazenda na Record, é isso mesmo? Porque o BBB já passou, né? É verdade essa história aí que você vai bater na porta da Record, não? Me convidaram, né? Mas eu não fechei no cachê ali, porque o valor oferecido não era condizente com o canal do Galo Salvador, Rádio Web Esportes Total, café do ex-jogador Dries Bussata, Movimento Verde e Amarelo, Grupo Grêmio Torcedor. Cara, eu tenho muitas fontes de renda nesse momento, né? Então a Fazenda não é compatível com isso e não tinha como bancar né, meus salários, meus altos salários, né, Carlão? Brincadeiras à parte, quero enviar um pedido formal de desculpas à nossa audiência, porque na semana passada eu fiquei ali tentando com o Carlão gravar o nosso episódio e a gente acabou não conseguindo. Cheguei na quinta-feira, como muitos de vocês sabem, eu saí na terça-feira da cidade onde eu moro, Amsterdã, e eu só fui chegar na cidade da minha família na quinta-feira. Fiz todo um rolê para poder chegar ali, né? Fui para Campinas, fiquei num amigo lá, depois peguei o avião, desci em Floripa, porque eles mudaram o voo. Aliás, parece que não tem mais voos para Jaguaruna, né? Da Azul, saindo de São Paulo. Então é uma baixa significativa, até porque eu ia dar dica. Eu dou dica pra galera que mora na Europa, mas eu ia dar dica aqui, Carlão, pra galera que mora no Brasil também. Tem voos de R$199 da Azul. Claro, é nas datas que a Azul quer ali, é mais ou menos que nem na Ryanair, né? É nas datas que a Azul quer mais R$199 para você entrar num avião dentro do Brasil, como as coisas são caras, olha, e o voo da Azul, bom, tá? Melhor que Ryanair, tô pra te falar, tá? Até água, comidinha, os caras servem ali. Da Ryanair, os caras não servem nada, eles tentam achar alguma coisa pra te cobrar, os caras da Ryanair, né? Então, meus parabéns à Azul aí, achei uma pena, fiquei chateado que não tem mais certos voos ali pra Jaguaruna, eu acredito que fica só Latam. Mas, enfim, desculpas aí à nossa audiência, não consegui gravar, tentei de tudo, tinha muitos problemas para resolver. Tentamos encaixar, né, Carlão? Tinha exames e um monte de documentos para resolver ali. Não deu muito certo, peço desculpas à nossa audiência, mas prometo que a gente vai compensar aqui com tudo que rolou da vida de Carlão, que foi para Milão. Que coisa maravilhosa, hein? Tá chique esse cara. Eu estive em Roma, um pouquinho mais abaixo, e agora estou no nosso Brasil brasileiro. Cara, eu tava observando essa questão do avião e realmente é isso mesmo, tá? Azul parece que não vai ter mais oferta de voo. E o voo da Latam, esse aqui não é um podcast Alô Lito, como é que é? Lito Souza, né? Aviões e músicas, não é esse o caso aqui, não.
Mas a gente vai abrir um colchete rapidinho, porque não tem mais esse voo direto, mas 5h50 da tarde sai Guarulhos, ou melhor, sai Congonhas, Jaguaru no único voo do dia. É uma pena, mas precisaria de um movimento maior. E pra quem acha, César, que a nossa vida é assim, né, vocês vivem viajando, ó o rolê, você saiu na terça, você chegou na quinta. Os caras acham que a gente viaja de primeira classe, não, vou ali rapidinho. Não é por aí, né? O cara faz um esforcinho financeiro, faz um esforcinho de milhas, porque nem sempre é fácil esses rolês e essas coisas. E quando o cara tá no Brasil é isso. É exame, é dentista, é óculos, é psicólogo, é tudo. Até porque, fica aqui o registro, o Brasil tá muito à frente da Europa nessa questão de saúde. Eu não sei como é que é na Holanda, tô falando pela Itália, então depois você corrige aí, antes de eu falar que é só a Europa. Aqui, cara, é um descaso, a saúde pública é boa, você não é cobrado, legal. Só que o brasileiro é o seguinte, o brasileiro tem um negócio, o médico te revira de cabeça abaixo. Ah, mas o médico do SUS é vagabundo, ele olha pra você dar um atestado. Cara, aqui, médico, você tem que ligar e dizer o que você tem. Aí o médico decide se você vai pro hospital ou não. Ah, senhor, eu tô com uma dor na barriga aqui, mas você vai lá na farmácia, mas não, eu continuo com dor. Não vem pro hospital, não. Aqui é assim. A não ser que você esteja passando mal, como um dia minha esposa já passou. Então o cara aproveita pra isso no Brasil. Eu tive um colega 2 anos atrás que caiu do andaime aqui, caiu do terceiro andar pro primeiro. Então ele furou o andaime do segundo e ele partiu o cotovelo em 30 pedaços. Ele não teve o braço amputado, mas tiveram erros médicos ao ponto dele não conseguir mais trabalhar com o braço dele. E agora uma conhecida nossa também teve uma cirurgia de útero que teve que voltar 3 vezes ao hospital e tomar 3 vezes anestesia geral para reparar erro médico. É complicado a saúde por aqui, na Itália pelo menos. Eu não sei como é que é na questão na Holanda, mas aqui o negócio é feio, tá? Na Holanda também não é muito diferente. Além de você pagar, porque o sistema de saúde não é gratuito em terras holandesas, você paga o mais barato seguro saúde, obrigatório, tá? Obrigatório, você paga o mais barato em torno de 140 euros mensais. É muito dinheiro. E lógico que daí você tem algumas facilidades porque você paga, que você obrigatoriamente paga isso. Então, dependendo do que você tenha, talvez você não vá pagar um valor tão alto pela consulta. Mesmo assim, não é de graça. Dito isso, uma pessoa me disse certo dia, sabendo que eu jogo futebol e corro na rua, me disse: só tenta não te machucar. Se tu te machucar, tu tá ferrado. Que aí quando tu vai lá, tu gasta muito e eles fazem pouco por você. É isso que você falou aí, mais ou menos. Tem um conhecido chamado Gabriel Canela Seca, que é de Tubarão, inclusive morava em Amsterdã. Ele quebrou o tornozelo jogando futebol e os caras não deram o suporte que ele precisava para fazer a reconstituição do tornozelo, dos ligamentos do tornozelo dele ali. E ele sofreu muito, tá? Só queriam dar remédio que se toma para dor. E a gente sabe que não é assim, né? Então, todo mundo fala na Holanda sobre o grande problema que é, e falam também, Carlão, se você quiser ter filho, lá vai ser um problema também, porque os tratamentos ali para mamãe e tal, e para o bebê não são os mais adequados. É se você não pagar horrores, né, em euros. Então, é um problema que a Europa tem em relação ao Brasil. Eu acho que a diferença é muito grande, pelo menos no nosso recorte, né, Carlão? De tubaronenses, assim, a saúde pública em Tubarão ela é muito boa, né? Se você comparar, pelo menos, assim, poxa, minha mãe, a última vez que eu vim ao Brasil, ela se operou na retirada de varizes, na cirurgia de retirada de varizes, não pagou 1 centavo e tá bem das pernas, fez a cirurgia no município de Araranguá, SUS, né, e a gente sabe que essas facilidades aí, infelizmente, não é todo o país que tem. Essa questão no Brasil, o Brasil tá muito avançado em relação à Europa a nível de tecnologia de saúde, tá? Dentista, eu acho que eu já contei aqui o rolê que uma vez aqui eu precisei mexer com siso e além de ser muito caro, pediram para fazer uma bateria de exames que não precisaria. E quando eu fui fazer essa bateria de exames, era 140 euros os exames, ficaria prontos em 20 dias e eles me dariam um CD-ROM para... César, nós estamos em 2025, foi ano passado, 2024, um CD-ROM para eu levar para dentista avaliar via CD-ROM se eu precisava arrancar ou não siso. Meu, arranca siso. Fui no Brasil e arranquei por R$1.500. Aqui eu ia gastar 500 cada dente. Euros. Enfim, aí o papo aqui foi de Latam pra SUS e pra uma porrada de coisa. Cara, foi em Roma. Gostou? Primeira vez em Roma, não? Segunda vez em Roma e muito bem aproveitado, mas já que a gente tá na Itália, eu quero saber, na verdade, de Milão. E aí a gente vai descendo. Vamos lá. Cara, rolezinho de Milão, pra quem não sabe. Carlão e Rafa foram... Milão e como? Vou falar a parte do futebol primeiro.
Anota aí alguns nomes pra você pesquisar e depois comprar lá no teu Manchester United do modo carreira. Nico Paz. É, pra mim, próximo craque da Argentina. Como joga aquele moleque? Base do Real Madrid. Tá emprestado no Como, ou melhor, foi vendido, mas tem cláusula de recompra. Cara, canhoto, gira, toca, não para, incomoda. Segundo tempo cansou. Nico Paz joga muito. Dial também, um espanhol que agora foi pra seleção do Senegal, 38. Eu falei, rapaz, que moleque bom. Esse time do Como me surpreendeu. Agora, sabe o que me surpreendeu a nível de jogo? O time do Como é muito bem treinado. Cara, o Fábregas, que foi um baita do meio campo, né? O Fábregas, campeão do mundo com a Espanha. Sabe, eu nunca fui de treinar em escolinha porque eu não tinha dinheiro na época, mas eu jogava contra os caras da escolinha. E os caras da escolinha, eles aprendiam lá a jogar triangulação, sabe? Eu toco pra você e você não devolve pra mim. Eu corri, mas você toca pra um outro que vai me achar no terceiro ponto de espaço. Cara, aquele time do Como, mais 2 temporadas, é muito envolvente. O Fábregas faz um trabalho muito legal. É um time de bola no chão, toca e vai. E outra, tá? É progressão, sempre pra frente. É um time que toca, vai, Nico Paz gira de um lado pro outro, aquele dial incomoda meio mundo. E fica aqui uma polêmica. Eu nunca vi um jogador tão preguiçoso em campo quanto Rafael Leão. Cara, que homem preguiçoso. É bolinha no pé. E outra, bolinha na frente, que é o que ele gosta pra correr, tem que ser pra ele alcançar. Preguiçoso, assim. Ele saiu, não saiu aplaudido, mas também não saiu vaiado, né? Depois entrou o João Félix. E eu falei, cara, que homem preguiça. Theo Hernandes saiu no intervalo brigado lá com o treinador, não sei se fica no Milan na próxima temporada, se o treinador sair, que é o Sérgio Conceição, que é o que diz. Enfim, só de jogo aí falando isso. César, rolezinho massa pra ir, pra quem não sabe, 12 euros o ingresso, 14 euros o trem. 12 euros, cara? 12 euros o ingresso, direto no site do Milan, tá? E fica aqui o convite de novo pra vocês. Quer vir pra Europa, quer comprar ingresso pra qualquer estádio, Passaporte da Bola tá na tela aí, tá no link também na descrição, tanto no Spotify quanto no YouTube. O César e o Carlão, principalmente o César, pode ajudar muito você a realizar seu sonho aqui. Cara, 12 euros. E sabe onde é que eu fiquei? Último andar, zona central. Eu vi o campo inteiro. Melhor lugar, tranquilinho, sossegadaço. O nosso rolê começou às 2 da tarde, indo para a estação Porta Nova de Torino, porque o nosso trem era 2h30, trem bala, 14 euros de trem bala, que ele faz Torino-Milão em 1 hora. Chegamos lá, tinha meia hora de atraso. Fomos sair, para resumir muito rápido, com 70 minutos de atraso. Saímos 4h10. Falei, Rafa, se a gente tiver que sair 4h30, esquece, vamos para casa. Sábado de chuva, ia ficar dormindo. Vamos para casa, vamos embora. Porque não dava tempo de chegar no estádio a tempo do jogo, né? Ia desgastar e tal. Chegamos em Milão 5h10. Aí, dica para quem viaja, já comprei os tickets do metrô de Milão direto no celular, para não precisar ir na bilheteria lá nas caixinhas, né? Pá, comprei 2. Passei para Rafa, eu já conheci um pouco a linha, já tinha olhado antes o mapa, ó, linha vermelha, depois linha roxa. Toca pro estádio. Quando a gente toca pro estádio, chega faltando 10 minutos, cara, lotado lá fora. Eu achei que não ia dar nada. Lotado lá fora, uma loucura, cara, gentarada. E eu de mochilinha, porque a Rafa levou um casaquinho, né? Tipo, ela foi com um casaco anti-chuva, mas um casaquinho e tal, levou as maquiagens dela, se maquiou lá, fez videozinho pro TikTok, né? Se maquiando e tal. E aí a Rafa, o que tem na mochila? Não, tem minhas maquiagens, jaqueta e uma garrafa d'água. Eu falei, não, joga a garrafa d'água, porque não pode entrar. Ela, não, deixa aí no fundo. O cara pega e tira, tá bom. Na hora de passar, eu abri a mochila pro cara, o cara olhou a maquiagem, entra. Ela riu da minha cara, César, porque é a segunda vez que eu falo que não pode entrar com garrafa. E ela riu da minha cara. E lá dentro do estádio, ela bebendo a garrafa d'água dela. Né? A garrafinha grande, não era a garrafinha pequena, não. Eu falei, rapaz, mas que fique o registro. Realmente não pode, por causa daquela questão de vender a bebida no estádio e tal. Entramos lá no estádio. E aí, você nunca teve no San Siro, né? Mas o San Siro é icônico, você vai ver. Cada canto tem as torres giratórias. Postei um videozinho. Já vi muito isso. Não são 12 andares, mas são 12 pavimentos. É muito alto. Como a gente queria chegar antes de tocar a musiquinha que a Rafa queria ouvir, que é tema aqui da Itália, que é aquela aqui Confusione e tal, que é tema do Milan, cara, a gente subiu aquela rampa acelerado. Os 12 pavimentos, sem parar. Catei na mão dela e fui. Chegamos. Quando chegamos lá, não teve a musiquinha. E os jogadores já estavam perfilados. Ela passou mal, Rafa passou mal, parou ali, chegou na arquibancada tremendo, branca, porque eu sou maior, tenho ritmo de perna para andar muito mais rápido do que ela. Puxei, ela só foi, chegou lá, ofegante, calma, respira.
Aí a temperatura estava mais baixa, valeu a pena pra gente dar uma respirada, achei o lugar, subimos a escada, sentamos lá, conforto, lugarzinho marcado, tranquilo, sem estresse. Outra importante, tá? É proibido fumar dentro do San Siro. Tem um anúncio bem grande lá, né? Não fumar. Só que italiano, como italiano, ele sabe os vãos, os corredores entre um lance de arquibancada e outro? A galera no corredor lá fumando, aí chegava os stewards lá e não fumarem, não fumarem. O cara apagava o cigarrete. Assistimos o jogo lá, inteiro. Maluco do meu lado, César, intervalo de jogo. Não saímos do lugar, porque era muito cheio, muito apertado. O maluco pega a mochila, abre. Cara, ele tira um panino. Sabe? Um panino. Pá, cara. Aquele cheiro de cebola, pimentão, ovo. Do meu lado, eu morrendo de fome. Eu falei, filho da mãe. E dá-lhe comer ali, sem cerimônia. Bem italianão mesmo. Segundo tempo legal. Detalhe, a torcida do Como invadiu o lado esquerdo da parte do San Siro superior, cantando muito. Ao lado direito fica a organizada do Milan. E tava vazio nos primeiros minutos. Vazio, não tinha ninguém. Eu falei, ué, a torcida tá suspensa. Não, com 15 minutos eles entraram. Protestaram contra a diretoria, contra os proprietários do Milan. Não entraram nos primeiros 15 minutos, ficou vazio e depois sim. Vaiaram no intervalo muito, vaiaram a saída do intervalo porque o Milan terminou perdendo o primeiro tempo. E aí no segundo tempo apoiaram porque o time virou e tal. 74 mil pessoas e tinha lugares vazios. San Siro cabe 80. Experiência maneira, legal. Terminou o jogo, pô, muito legal, tiramos fotinho ali, tudo certo. O que se come, César Augusto, na Itália, aqui depois do jogo? Panino e batata, né? Final de jogo, final de tarde, então eu cheguei lá, pedi um salamone. Tem o salamone e tem um de carne. Eu pedi o de carne. É um pão italiano que não me agrada, é um pão mais duro do que o pão de cachorro-quente aí de tubarão do pressadão. Mas dentro vem um bifão bom. E aí ele joga, cara, um tempero que é cebola e pimentão e ketchup. E só. E uma batatinha normal. Aquilo ali deu aquela sustentada caprichada. Na hora de sair, eles têm uma logística interessante. Para você entrar no metrô, que tem uma estação San Siro ali embaixo do estádio. Então pensa, 70 mil pessoas. É muita gente. As filas se formam até fora da entrada do metrô. E passa de 500 e 500. Então passa 500, fecha o metrô. 2, 3 minutos para esses 500 irem até o trem e o trem partir. Mais 500 e assim vai. E a turma vai fazendo festa até lá. Tinha um pouquinho de chuva, mas um clima maneiro. Como sempre pacífico, como sempre legal. Muito turista, muito inglês. Tinha gente russo, falando russo, soviético, ucraniano do meu lado. Tinha inglês ali embaixo, espanhol. Muito turista. O Milan, como sempre, muito turista. E valeu o rolê. No fim... Bota aí, 24 euros de ingresso, mais 28 de trem, foi o que nós gastamos. Fora o lanchinho ali, né, mais 10 euros e tal. Tá um rolezinho maneiro demais pra você fazer por 60, 70 euros o casal. Com 70 euros, o casal ali fica tranquilaço, sem passar nenhuma vontade. Zero, de boa. Faz as contas aí, ó, 12 euros no ingresso. E assim, ingresso, a localização, como eu te falei, centro do campo. Lá em cima, visão privilegiada, longe, né? Depois, 14 de ingresso, então bota 14 mais 12, 26 cada um, é isso. 52. Pagamos 13 euros no panini e na batata, então 52 mais 13, 65. Esse foi o nosso rolê. Aí chegamos aqui, pedimos um lanche aqui em Torino, mas lá 65 euros o casal, sem passar apuro. Se quisesse comprar cachecolzinho, 10 euros. A gente entrou atrasado. A Rafa tem um cachecol do Milan, mas não trouxe pra Itália, tá no Brasil. A gente chegou atrasado, ia comprar cachecolzinho, mas dessa vez não quis comprar e tal. No máximo que você ia gastar 10 euros num cachecol, uma bola, um souvenir mais 5 ali. Então 70 euros você passa sossegado. Sossegado. De boa mesmo. Praticamente uns 30 e poucos aí o cara vai sozinho também e vive ali o rolê do Milan, né? Vou fazer isso aí. 12 o ingresso, 14 o trem, pelo menos de Torino é isso, entendeu? E trem bala, tá? Não é o trem regional. O trem regional é um pouquinho mais barato, é 9,50. Aí ele é 1h50. Ele vai parando aqui. Faz 2 horas. Você desce na estação central de Milão, anda 10 minutinhos lá dentro mesmo, pega o metrô e chega no San Siro sem andar na rua, sem ir pra estrada. Só subterrâneo. Eu vou gastar uns 30 euros de avião, mais ou menos, eu acho, ida e volta. Ou uns 40, que seja. E mais a ida e volta para Eindhoven 16.
E aí depois mais o trem lá dentro da cidade de Milão até o estádio, né? 4h40 você vai gastar de metrô. 2h20 para ir, 2h20 para voltar, porque é aquele passe de 90 minutos. Não coloquei na conta. Então 65, aí sim, mais 8, tá certo, 73 de metrozinho. Mais 8 aí. Tem um detalhe interessante. Ainda assim, muito barato, né? Muito barato. Agora, tem um detalhe interessante. Ingressos, todas as minhas experiências na Itália. Já fui no Milan, já fui no Torino. Milan 2 vezes. Já fui na Juve. Vou no Torino esse ano de novo. Sempre nominais. E conferem os documentos, tá? Então, a Europa inteira aí a gente sabe que tem aquele rolê do cara que é sócio, né? Pô, vou facilitar pro César. Aqui não. Aqui você tem que estar com o ingresso no teu nome. Então, por exemplo, eu sou sócio do Milan. Que eu tenho um privilégiozinho lá, eu não pago por mês, eu sou da última escala de sócio. Que os abonati pegam primeiro, sobra pra mim porque eu sou cadastrado. Eu quero comprar pro César. Eu vou lá, eu coloco, tá na minha conta, sem problema, mas eu coloco que o nome é César Augusto Saad. E é você que vai chegar lá, você vai mostrar o seu, qualquer coisa, seu passaporte, seu permesso, seu green card aí da Holanda. Maneiro, bem seguro, um ambiente legal, muita mulher, muita família, marido com esposa, assim, sempre de boa. Sempre uma experiência diferente o campeonato italiano também, né? A cultura de futebol dos caras. Como é que foi a torcida? Cara, a do Como não parou o jogo inteiro, ganhando ou perdendo. Não parou o jogo inteiro. A do Milan é o seguinte, quem canta é quem tá atrás do gol. Os primeiros 15 minutos, silêncio, e só o Como cantava. Porque nós, ou muitos outros que ali estavam, não são das organizadas, muito turista. É o que é a tendência da Europa, né? O cara que assiste sentado e tal. Lá atrás do gol da direita, das cabines de TV... A galera, assim, todo mundo de preto, com as bandeiras, eles entram com os máscaras, com as bandeiras, parecem uns ninja, e aí eles começaram a cantar o jogo inteiro. Eles apoiam o jogo inteiro, terminou o primeiro tempo, aí o time tava perdendo. Vai. Quando volta, apoia, e aí apoiaram. Aí o time depois empatou com o Reinders, que fez e eu não lembro quem... O Reinders virou, eu não lembro quem que fez bonito gol do Reinders. Foi. Eu não lembro quem que fez o primeiro gol. João Félix entrou nesse jogo, jogou bem. Busca jogo, corre atrás e tal. Mas me impressionou realmente a preguiça de Rafael Leão. Paradão. Quando você falou em preguiça, eu achei que você ia falar do Dele Alli, né? Cara, o Dele Alli deu dó. Deu muita dó. Porque ele entrou, ele se mexeu, tá? Legal, tocou na bola, triangulou. E, cara, acho que deu 7 minutos depois, ele foi lá e deu um calço no camarada e foi expulso. Deu dó. Obviamente a torcida não perdoou, todo mundo vaiou e tal, e não sei o que. Detalhe, quando o Como fez gol, e quando acabou o primeiro tempo, a torcida odeia o Sérgio Conceição. Porque o Sérgio Conceição, ele tem um histórico da Inter. Ele era jogador da Inter muito antigamente. E, cara, tudo era no Sérgio. Quando o Como fez o gol, a torcida levantou e bateu palma. Sabe, palma irônica pro treinador? Seu sem vergonha e tal, e xingando o cara de italiano aqui. Mas, experiência legal. Rolezinho legal, textilzinho que passa vendendo cerveja. Ninguém tá vendendo cartucho, igual é no Anibal Costa. Mas, cervejão grandão, acho que 500ml de cerveja, 10 euros o copo. Só que tem um detalhe, César. Vai vir pro estádio aqui na Itália? Dinheiro vivo. Lá dentro. Não vai com cartãozinho, porque nem sempre vai passar. Dinheirinho vivo, traz euros. Lá fora, onde nós compramos o nosso panino, cartão, passou. Né? Na verdade, eu usei o cartão, né? Eu não quis usar o celular. O cara passou. Mas ali na Itália, dentro do estádio, pode ir tranquilinho com teus... Contante. Contante, você vai pedir... Contante. Fala que é contante. Contante é dinheiro em papel, né? Aí, de resto... Contante é em holandês também. Contanta? É, contante. É quase a mesma coisa. Aqui é contante e solde, né? Solde é o dinheiro. Solde é o que... Solde, salário, valores. Agora, contante é moedinha. Cara, mas foi muito legal. Indico pra todo mundo que, San Siro é icônico. É o que você cresceu jogando lá no PES, no videogame, aquele estádio. Primeira vez que eu fui. Eu fui 3 vezes no San Siro já. Essa é a minha terceira. Eu fui Milan e Frosinone em 2019. Eu fui no Maneskin em 2022, eu acho, 23. Showzinho de verão. Showzinhos de verão que você vai pegar legal esse ano aqui na Europa, né? Vai pra Bélgica, Tomorrowland. Não sei se Tomorrowland, mas alguma coisinha eu vou pegar. Lá na Holanda tem os festivais, né? Festival de vinho, festival de não sei o quê. Então, quero aproveitar ali porque os holandeses têm uma coisa que eles sabem fazer e a galera deve ter visto. Festa, né? Sensacional da seleção. Aí, né? A torcida deles é maravilhosa, né? A torcida holandesa, em tempos de Eurocopa, Copa do Mundo, né? Agora tem a Nations... Eles sabem realmente como celebrar e como fazer festa, né? Eles gostam muito. O ambiente do holandês é muito esse, né? De trabalhar,
trabalhar não muito e fazer bastante festa nos fins de semana e nos eventos e no The King's Day, que tá chegando, próximo dia 27 de abril. E aí no verão, eles compensam todo o tempo que eles passam dentro de casa enfurnado quando tá frio demais, né? Então os holandeses, eles sabem fazer festa. Uma pena que na última Copa do Mundo de 2022 no Catar, nós não tivemos a seleção holandesa levando seus torcedores, assim como a francesa, assim como a alemã, em protesto, né, por a Copa C, lá no Oriente Médio, para a Copa C no Catar, nós não tivemos isso. Então, a Copa de 2026, ano que vem, marca o retorno da festa das torcidas europeias no Ocidente, né, nos Estados Unidos, México e Canadá, de uma forma muito mais normal, assim, vai ser uma Copa muito mais normal em termos de festa. 2030 da mesma forma, 2034 certamente a gente vai ter novamente torcidas não comparecendo, né? Porque a Copa é na Arábia Saudita, então há toda essa discussão e muito provavelmente França, Alemanha, Holanda, Inglaterra, eles não vão levar os seus torcedores em grande número, porque eles não concordam com a Copa do Mundo acontecendo em países que têm esses problemas, né, de direitos humanos. A Europa Ocidental é muito ligada aos direitos humanos e tal, né, o futebol e tal. Então, o futebol, de certa forma, é uma parte do futebol. Porque tem uma parte do futebol que só está ligando para dinheiro, né? Na parte de federações. Dito isso, Carlão, muito legal o seu rolê. Vou fazer uma observação também a respeito de torcida, né? A gente sempre fala isso, porque a torcida do Como estava fazendo mais barulho que a torcida do Milan, como assim? Isso é meio impensável aqui no Brasil, né? Ou como que a torcida do Santos vai estar fazendo mais festa que a torcida do Atlético Mineiro se o jogo é em BH? Porque aí na Europa, o cara tem condição de ir de Como até Milão em grande número, de lotar o espaço do torcedor visitante, e dito isso, ele vai bebendo de Como lá do lago até o estádio, entendeu? Então os caras, eles chegam numa outra rotação, e isso acontece na Inglaterra, isso acontece na Holanda, isso acontece na Espanha. As torcidas, elas têm condição de fazer essa viagem, porque é muito perto, e de fazer essa festa, porque eles vão todos juntos. E aí acontece o que você falou, na torcida local vai muito turista, né? E aí fica um pedacinho pequenininho lá de torcida organizada e o resto é turista. É muito turista, ou é torcedor mais velho ou é turista na Itália também. Então, realmente, a festa mesmo fica muitas vezes por conta do torcedor visitante que não para um segundo, né? Eu lembro de ter ido naquele jogo lá do Queen's Park Rangers contra o Ipswich Town. Cara, a torcida do Ipswich Town ficou fazendo festa o jogo inteiro. Imagina, os caras vieram 6 horas de ônibus ou trem bebendo como um inglês bebe. Então, e nessa viagem que você foi também, cara, era um sábado. Imagina que os caras não tomaram de morete para ir até o San Siro, né? Então tem essas questões de torcida que muitas vezes a galera vai se perguntar, mas como assim a torcida visitante e tal? É por causa dessa questão geográfica, né? E também por essa questão de os caras estarem todos juntos e vamos combinar, né? O turista não sai de Como para ver o Milan na torcida visitante, né? O turista vai lá ver o Lago de Como e vai no jogo do Como em casa, se for para ir, né? Ele não vai na torcida visitante. Então tem essas questões aí que impulsionam a torcida visitante a ser muito mais barulhenta. E isso funciona em toda a Europa, né, Carlão? E é importante você falar isso aí das torcidas, porque é um movimento muito forte aqui. Um lugar também que eu acho que é o melhor lugar da Europa para se torcer como visitante é a Alemanha. A Alemanha, ela tem a Associação dos Torcedores, onde todos os clubes, né, tem seus representantes dos torcedores, e eles brigam um pelos outros. Então vamos lá, eu sou do Karlsruher e você é do Union Berlin. O estádio do Union Berlin é totalmente identificado, inclusive citando o próprio Union Berlin, há 2 anos atrás, eles citaram um guia para os visitantes irem para o estádio. Lugar, o tamanho, olha que interessante. Eles têm uma seção nessa associação onde define o tamanho do espaço da torcida visitante e colocam as medidas para eles colocarem faixas. Pô, onde é que no Brasil tu vai ver, se bem que tem classe no Brasil que não pode ter torcida rival, Grêmio, Inter e Grêmio, vamos falar assim, não, a torcida do Inter disponibiliza aquele espaço lá para do Grêmio, a faixa pode ser 5x12 e a altura de tanto para vocês fazerem a festa de vocês. Não, na Alemanha tem isso, então a associação de torcedores é muito forte. Outra coisa que eles fazem muito é brigar pelo preço dos ingressos na Alemanha. O pessoal ali batalha muito para que... Porque, ó, o raciocínio simples, eu vou receber o César bem aqui no meu estádio, porque no segundo turno eu vou visitar o estádio dele. E é recíproco.
Ó, aqui vai ser 10 euros o ingresso, lá também vai ser 10. Eles caem de pau. Ó, não é incomum a gente ver em jogos da UEFA o próprio torcedor alemão reclamando dos preços como visitante de ingresso da UEFA, né, da Champions ou de outras competições europeias. Então essa cultura aí é maneira, cara. Eu acho legal demais, eu gosto. Eu me sinto muito seguro aqui. Eu não sei se eu iria aí no Brasil, talvez no Grenal ou no Avaí Figueirense. Você não sabe, cara. Você não sabe, entendeu? E ali, outra, todo mundo em paz, tranquilo, sem nenhum incidente. Sempre nesse rolê aí. Vamos descer um pouquinho mais, porque assim, Milão, a gente vai, chega a Roma. Gostou lá do rango? Vi que você pegou um dia bonito lá no Coliseu, hein? Pá, já fui lá também. Maneiro demais, hein? Peguei um dia maravilhoso em Roma, porque o que acontece, para recapitular, para quem não ouviu, ou para quem foi ao banheiro na última vez que eu estava falando sobre isso, eu iria ao Brasil, mas faria uma pequena escala em Roma, e aí tinha uma opção de 7 horas em Roma, ou uma opção de cerca de 2 horas. A de 2 horas eu pensei ser muito apertada, porque vai que atrasa uns minutinhos ali a saída de Amsterdã, aí tu chega lá, de repente teu controle de bagagem, tua mala para, e aí quando vê você perde o voo. Quando vê você perde um voo, e não é um voo qualquer, um voo de 12 horas, né? Se perder esse voo seria complicado. Então eu peguei a opção anterior, a opção de 7 horas de ficar no aeroporto ou de ficar na cidade de Roma. E como eu já conheço um pouquinho de Roma, né, modestamente, eu pensei que eu poderia ir até o centro de Roma e dar uma volta, comer uma pasta no Vaticano, dar uma rezadinha ali e tal. Foi exatamente o que eu fiz e o planejamento não deu nada errado, deu completamente certo. Saí de Amsterdã de manhã, né, numa tranquilidade absurda, o aeroporto fica de trem a 6 minutos da minha casa, então eu só vou até a estação de trem, pego o trem, chego no aeroporto, tudo muito rápido, fui para despachar a minha mala, né, algo que eu não tinha escolhido, mas beleza. Mas no fim foi bom até porque eu não andei com a mala em Roma e aí foi mais tranquilo, né, foi direto para Guarulhos. E aí, Carlão, eu pego só chego em Roma ali no Fiumicino, pego um trem de 14 euros e de Fiumicino ele me deixa muito pertinho no Coliseu ali. Deixa muito pertinho, ele foi deixa trem, perto numa estação. Trem Fiumicino pro centro? A última vez eu fui de ônibus, primeira vez que eu vi, né? Eu fui de trem até um bairro e aí desse bairro, eu coloquei no ChatGPT lá e o ChatGPT fez a rota pra mim. Coloquei nesse bairro e aí acho que é Travesteri, alguma coisa assim o nome da estação, o nome do bairro. Aí parei nesse lugar e aí de lá 2 estações no metrô até na frente do Coliseu, então foi 14 mais 1,40, alguma coisa assim. Então foi bem baratinho ali. Não tanto, né? Não tão baratinho assim. Mas enfim, cheguei na frente do Coliseu, desce de fato na frente do Coliseu, tem ali no vídeo que eu postei, né? E aí, cara, foi muito legal ali. Daí desci no Coliseu, comi uma pasta que tava 12 euros, tomei um amorete ali que tava 6 euros pra comemorar a abertura das minhas férias, que não é nem tão férias assim, né? Porque tem dia que eu nem durmo direito. Mas enfim, eu como ali na frente do Coliseu, vários turistas e tal, um dia lindo. Cara, espetacular. Roma é maravilhosa, né? E aí como ali minha pasta, né? Tomo minha cervejinha ali. Tomo um gelato ali perto do Coliseu também. Muitas fotos ali, muita gente tirando foto e tal. Tomo aquele gelatinho ali e tal. 4, 5 euros, nem lembro o valor. Talvez até mais barato. E aí vou caminhando até o Fórum Romano ali, né, Carlão? Pra ver a estátua do imperador César Augusto, né? Imperador Júlio César Augusto ali. Acho que é Júlio César Augusto, tem 3 estátuas lá e que colocam César e Auguste e coisa arada, né? E aí, enfim, né? Eu olhei pras minhas estátuas lá, né? Porque todo mundo fala, você tem o nome do imperador, todo mundo sempre falou, né? E realmente eu soube que a minha tia que dá a recomendação do Augusto, ela fala, não, poxa, César Augusto é um nome importante. Então ele leva o César de nome do vô dele e o Augusto para significar um nome forte da história do velho mundo e tal. Então olha aí como dá a origem do meu nome, que legal, né? E aí, cara, eu saio dali, aí dou uma volta legal pro Roma, pego um ônibus, vou em direção até o Vaticano de ônibus, ali perto ali do Fórum Romano, pego um ônibus até o Vaticano, e aí no Vaticano, poxa, é sensacional, né, cara? É maravilhoso, ele é um local onde eu me sinto muito bem, e aí faço todas as minhas orações ali como um cristão, e dali mesmo eu pego um outro trem para voltar até o aeroporto. Aí acontece o primeiro perrengue de Roma, porque os trens estavam atrasando e no dia seguinte teria uma greve. Então, quando você tem uma greve, que a galera tá protestando para receber mais no trabalho,
você já imagina que coisas boas não estão acontecendo dentro do transporte público de Roma, né? E foi exatamente o que aconteceu. Mas aí, Carlão, eu preciso destacar aqui, cara, algo que... E eu já falei sobre isso, cara. Estereótipo é algo que a gente não pode se apegar, cara. A gente não pode se basear por estereótipos. Eu sempre tive o estereótipo do romano, do italiano como um povo ruim. Não, um povo ruim no sentido de não te ajudar com informações, não querer falar inglês. Cara, todas as pessoas que eu pedi ajuda falaram inglês comigo, Carlão, em Roma. E não eram atendentes, não. Eram passageiros que estavam ali esperando o seu trem para ir embora para casa numa terça-feira, 6 horas da tarde. E, cara, não, César, desculpa. Não, desculpa, no meu inglês não é tão bom, mas eu posso tentar te ajudar. Mas o inglês da pessoa era bom. Ele só tava com vergonha de falar. Mas aí quando ele foi falando, foi se soltando. Então isso aconteceu com 2 meninas que estavam lá esperando, mas daí quando elas pegaram o delas, eu não sabia se elas tinham me dado a informação certa, né? Porque já aconteceu na França de não me dar a informação certa. Aí eu perguntei para outro cara, mesma coisa, falou inglês comigo, pediu desculpa, tal. Meu inglês não é tão bom, mas era bom o inglês, eu entendi tudo que ele falou. Ele disse, não, você pega tal e tal. E aí peguei o que o cara me falou, deu tudo certo, Carlão. Então, assim, e aí depois conversei com mais um cara dentro do metrô, só para confirmar se estava dando tudo certo. E aí ele também me passou a informação correta em inglês. E aí, então, cara, triste, né, que eu já tenha falado para algumas pessoas, porque italiano isso, porque italiano aquilo. Cara, não são todos. Eu sei que talvez seja a maioria, mas não são todos que são mal educados, não são todos que vão te tratar mal, né? Tem muita gente que é boa mesmo de coração e que vai fazer o possível para te ajudar, né, Carlão? O teu trem tava muito... Que hora que você sairia? Que hora que era o teu voo no final do dia? Meu voo era 9h50 da noite, então o que eu planejei? Eu queria sair no mínimo umas 6h30 da tarde ali do centro até o aeroporto, porque é meia hora, né? Meia Chega hora. umas 7 horas lá. E aí você tá 2 horas e pouco ali antes do embarque, tá ótimo, né? Pra quem já é viajante, César Augusto, Carlão, Rafa, a gente tem muitas horas de aeroporto, de trem, de sei lá o quê. Não adianta, planeja, cara, faz isso. Pô, vou chegar com 2 horas. Não precisa. Precisa. É melhor você estar em paz com a tua bunda doendo no banco do aeroporto do que você estar alucinado, nervoso num banco confortável de um ônibus que vai chegar atrasado e você vai perder seu trem ou seu avião. É loucura, cara. Eu acho que você fez certo. Isso aí foi o nosso caso. O jogo no San Siro era às 6 e eu comprei um trem das 2h30 às 3h30 para chegar em Milão, meia hora de Milão Central pro San Siro. Eu achei que eu estaria 4 da tarde sentado no San Siro comendo pipoca com o jogo às 6 horas. Eu achei isso. O trem saiu 4h10 de Torino. Então, ou seja, eu me programei. Se eu tivesse comprado de 3h30, esquece, porque ele atrasou 120 minutos. Loucura. E sobre o italiano, cara, o italiano ele é muito gentil. Muito. Aqui no norte é um pouquinho mais difícil, César. Sem pecha. Agora, falo aqui abertamente, eu e a Rafa tivemos uma experiência em janeiro, já, desculpa aí te cortar o rolê, mas falando italiano é pra pegar o gancho. Não, poxa, é um bom parênteses. Não, cara, estivemos na região do Vêneto, eu e a Rafa fomos lá em Cortina d'Ampezzo, onde vai ser as Olimpíadas de Inverno do ano que vem, tivemos em Bolzano, Belluno, César Augusto, cara, que galera gentil, gente boa, que dá informação, e aí ali, vindo de carro, eu e a Rafa, alugamos um Pandinha 1.0, né, e a Rafa falando, pô, pior que é isso mesmo, né? O nosso lado lá, que o pessoal é mais durão, o pessoal é mais... a palavra não é grosseiro, mas é mais fechado, vamos a esse termo. Cara, no Vêneto, todo mundo muito gentil, simpático, porque lá fala muito alemão também. Pessoal solícito, dava informação, explicava, ia pra rua, apontava assim, ó. Então tem a ver. Talvez esse estereótipo do alemão, do italiano durão é daqui, é da nossa região. E outra, você foi pra Brindisi, né? Eu tava na Sicília. Os caras têm um calor humano absurdo. Eles são muito hospitaleiros. É quase o mineiro da Europa. Eu não tive só boas experiências lá no sul, né? Até por isso eu criei esse estereótipo, assim. Eu tive experiência ruim em Pisa, com os italianos. Tive experiência ruim lá em Poliana Mare, lá no sul. Então, por isso que eu fui criando, assim, né, cara? E querendo ou não, tem aquele negócio da primeira experiência que fica, né? Da primeira impressão que é que fica, né? Mas eu lamento ter ficado com essa impressão, assim, e várias vezes, já em Amsterdã mesmo, eu já tô desconstruindo isso, porque eu já conheci muitos italianos que, nossa senhora, cara, eles são espetaculares, assim, sabe? Lógico, né, eles têm as manias deles ali, tá tudo certo, é cultural também, né, mania de comida e tudo, né, mas é um povo, assim, muito legal também, cara, óbvio que vai ter brasileiro ruim, vai ter chileno ruim, vai ter holandeses idiota, babaca, vai ter qualquer país tem, né, uns mais, outros menos. Naturalmente, os países com
uma taxa de educação ruim, eles vão ter mais gente mal educada, que é o nosso caso do Brasil, né? A gente tem muita má educação no Brasil, né? Infelizmente. Mas tem países europeus aí que, obviamente, eles também não vão escapar 100% de ter um babaca ali, um cara que vai te tratar mal, que vai te ofender, que vai ser xenofóbico. Vai acontecer. Só que você tem que estar com a cabeça aberta pra isso, né? E eu acho que é isso, Carlão, uma coisa que a Europa nos dá muito, cara. Isso vale pra você, pra Rafa, pra mim, pra minha ex-Amanda, pra meus amigos. A gente abre a cabeça de um ponto de vista, pelo menos, que eu tenho, que é o seguinte. Eu tô no Brasil agora, né? Eu não venho pro Brasil esperando que as coisas vão ser todas perfeitas, cara. Eu não venho pro Brasil esperando que eu não possa ser assaltado. Se você vem pro Brasil achando que você tá na Europa, você não vai gostar do seu país. Você vai reclamar do seu país. Não tem como. Eu quando estou no Brasil, eu sei que eu tô no Brasil, entendeu? Eu sei que eu não tô em Amsterdã. Então eu não chego no aeroporto de Guarulhos lá pensando que eu vou pegar um Uber com tranquilidade com 2 celulares na mão, que eu ando com 2 celulares o tempo todo, né? A trabalho. Eu sei que eu não posso dar mole, entendeu? Então acho que esse negócio de você abrir a cabeça e saber onde você tá, saber de onde você é algo que a gente vai adquirindo com o tempo na Europa, sabe? Eu cheguei no Brasil, no aeroporto, e aí pra finalizar o rolê, né? Deu tudo certo lá no trem até o aeroporto. Cheguei, sei lá, 7 e pouco da noite, tomei uma Ichnusa lá no aeroporto antes de embarcar, comi um negocinho lá italiano lá, que eu não lembro o que era, mas alguma coisa, algum lanchinho italiano lá. E aí embarquei, voo da Ita Airways. Boa companhia, tá? Não tinha Bolo lá o frango pasta. que você falou. Ah, não ia agora. Não, tinha pasta só para vegetarianos ou veganos. E aí as outras opções era lasanha ou almôndega. E aí eu fui na almôndega ali, né? Só que, poxa, é almôndega pra caramba, né? Ele italiano sabe que... Passou fome no voo? Não passa, né? Não passa, não. Fica cheio no voo. Nem deveria ter comido antes de entrar no voo ali. E aí não era Moretti, era Peroni, a cerveja que tinha ali, mas tinha vinho branco, Aí tomei umas 2, 3 Peroni. Seguiu meus conselhos que eu te falei, pede o vinhozinho lá, né? Cara, fui na cerveja. Não cheguei a pegar o vinhozinho, mas eu fiquei atento a tuas recomendações ali, porque eu queria saber se era o polo ou pasta ali, daí o cara não foi isso que eles falaram. Mas foram todos muito gentis ali, o pessoal da Ita Airways, né? Filmes em italiano, mas tinha alguns em inglês e tal. Assisti um pouquinho ali da hora do Rush. E aí depois logo já capotei. Tinha uns lugares vagos no voo lá atrás, Carlão. Então o pessoal tava falando ali, o pessoal de trás, né? O pessoal da tripulação, se ninguém sentar ali até fechar as portas do avião, daqui a pouco vocês passam ali pros de trás. E enfim, fui sozinho no meu espaço ali. Pude me espichar bem ali, deitar e dormir um bom sono. 12 horas de viagem não é pra qualquer um. É difícil, cara. Tá louco. Mas enfim, eu durmo bem nos voos, então foi tranquilo. Chego em Guarulhos, né, Carlão? Na quarta-feira de manhã. E aí vou pegar um Uber no aeroporto, porque eu ia pra Campinas. Aí o cara fala, cara, não pega Uber aí, porque os caras estão assaltando no Uber aqui em São Paulo, tá perigoso e tal. Eu ia até a Tietê, como é que é? Terminal rodoviário Tietê. E aí, de Guarulhos, e aí os caras falaram, cara, pega o táxi do aeroporto, eu sei que é bem mais caro. Os caras do aeroporto me falando mesmo, né? Pega o táxi do aeroporto, você vai gastar uns R$130 ali, mas é mais seguro do que Uber, né? Ou pega um ônibus, cara, direto até lá. Cara, daí fui olhar, o táxi era tipo 150, o Uber era tipo quase R$100 e era perigoso, porque eles estão falando que eles estão roubando lá, não sei como, cara. Poxa, geralmente o passageiro que roubava o Uber, né? Agora no Brasil o Uber tá roubando o passageiro? O que é isso, cara? Roubar no preço é uma coisa. Roubar no preço eu sou brasileiro, não ia deixar. Mas roubar, sei lá, pertence, como eles falaram que estão fazendo lá, daí, pô, né? Eu não sei o que tá rolando lá, cara. Eu não quis passar por isso pra entender o que tava rolando, né? Então encontrei um ônibus lá, paguei cerca de R$50 e fui direto 2 horas e meia de Guarulhos até Campinas. Chego em Campinas, meu camarada tá me esperando lá na rodoviária. E aí eu passo o dia em Campinas, no dia seguinte eu pego de Viracopos. Muito tranquilo, tá? O voozinho da Azul, que eu paguei R$400 ida e volta de Guarulhos até Floripa. E aí eu volto também de Campinas, de Viracopos, Campinas até Floripa e de Floripa até Viracopos, Campinas. Depois eu faço o mesmo trajeto para voltar para Guarulhos e aí ir para Roma e depois Amsterdã. Então esse foi o rolê. Depois eu cheguei na quinta-feira, então, em Floripa. E aí o pessoal foi me buscar de carro ali em Floripa e tal. E aí comecei toda a minha trajetória tubaronense. E neste momento estou novamente em Floripa. Nessa semana vou para Vacaria, Passo Fundo e Porto Alegre.
antes de retornar aqui pra Santa Catarina. O homem tem uma vida que é só rolê, né? Quem vê assim, né? Só rolê, né? A vida é boa, Nossa. não. Galera, hoje a gente falou bastante de viagem e até por isso, a gente fala de futebol, data FIFA também, Sérgio. Se a gente ficasse falando do Liverpool aqui, Champions, eliminação, não era o nosso negócio. Mas, cara, o que você falou é muito perspicaz, porque eu penso exatamente isso. Quando eu vou pro Brasil, cara, eu vou paranoico. Paranoico. Celularzinho sempre na mão, a mão sempre no bolso, calça sempre com botão. Aqui também, tá? Não vou dizer pra você. Fui pra Milão. Bolsinho com botão, celularzinho no bolso da frente, zíper fechadinho, correto? Cara, não dá bola, não dá bobeira. A gente não pode dar bobeira pro azar. Esse rolê. Não pode moscar, porque eu sou meio paranoico. O copo da Rafa, ó, tá certo. Ela fica louca. De 2 minutos eu tô apertando. Teu celular, tá aí. Tá. Mas é isso, cara. No metrô de Roma tem um anúncio, né, cara? Tem um anúncio do sistema de som do metrô ali, ó. Atenção com os pickpocket e tal, né? Fiz uma conhecida no voo, uma brasileira, chamada Esther, de São Paulo. Até eu trocar pra sentar sozinho, eu tava sentado com essa moça de São Paulo, que tava de férias na Europa. Ela falou, cara, o celular foi roubado. Me roubaram o celular em Paris. Eu falei, mas onde? Ela tava num parque lá. O cara chegou, botou a mão no meu bolso, não vi. Então, cara, é aquilo que eu falei sobre abrir a cabeça, né? Quando você vai pra Londres, vai ligado. Lembra o dia que eu contei aqui do rolê que eu tava indo vendo o jogo do Grêmio no ônibus, e aí quando eu desci eu larguei o celular e botei no bolso e botei o fone de ouvido e fiquei ouvindo a Rádio Gaúcha, porque eu sei que Londres não é assim. Eu sei que já tentaram me roubar em Londres. Então Londres não é um lugar pra você andar com o celular na mão. Paris não é um lugar pra você andar com o celular na mão dando mole dentro do metrô. Entendeu? Essas capitais grandes aí, elas não conseguem controlar, elas são cidades organizadas. Londres é uma cidade, eu acho, muito organizada para uma cidade de 11 milhões de habitantes, mas, cara, não tem como controlar, cara. Tem muita imigração ilegal, muita gente de fora. Então tem isso, cara. Na verdade tem uma quadrilha, né, em Londres, que eles estão tentando prender lá de roubo de celular, que eu não sei se você viu, cara, depois eu até vou te mandar o link, porque é surreal, cara, o tanto de celular que os caras estão aprendendo, celular roubado. Minha amiga tava numa loja esses tempos, e roubaram ela, eu não sei se eu contei a história aqui, mas roubaram ela dentro da loja, cara. Pegaram o celular da bolsa dela também em Londres. Ela tentou achar a localização, tentou ir lá, enfim, a polícia não fez nada. Cara, então é a cabeça aberta, entendeu? Felizmente, tu tá numa cidade, Carlão, que é menor, né? Que é Turim. Você falou 200 mil habitantes? É isso? Ah, não, poxa, então viajei. Então bem maior. 1 milhão, que nem Amsterdã, né? E aí, beleza, são cidades um pouco menores e tal, né? Não dá pra dizer que é uma grande metrópole, uma cidade de 1 milhão de habitantes, né? E aí, pô, até por ser menor, às vezes é um pouco mais seguro. Amsterdã, por exemplo, é muito seguro. Eu posso dizer pra galera andar com o celular lá. Lógico, né? Não vai andar dando mole de qualquer jeito. Mas assim, muito mais tranquilo, sabe? Agora, Londres, cara, é mãozinha no bolso ali, celularzinho pra dentro. Paris, metrô principalmente, tem que se cuidar, cara. Essas cidades, elas não estão pra brincadeira. E Brasil, cara, o Brasil não é só no metrô, o Brasil é em qualquer lugar, né? O Brasil você tem que estar ligado o tempo todo, né? De carro você tem que estar ligado. Em Floripa, se você for andar de carro, se ficar andando na pista da esquerda ali, você vai levar um xingão, os caras vão chutar teu carro, porque a moto tem preferência, e os caras são bandidão mesmo, né? Bandidão no sentido de que os caras não estão nem aí, os caras que riscam teu carro, enfim, cara. Brasil não... Se você vir com a cabeça pro Brasil achando que você tá na Europa, você vai se decepcionar, você nunca vai gostar do Brasil. Eu venho pro Brasil com a cabeça aberta, que eu sei que tudo pode acontecer e tal, e no fim, cara, eu tô curtindo muito a experiência de estar aqui, né, Carlão? Eu sabia que seria assim, até agora eu não tive nenhum imprevisto, assim, né? Nem de voo, nem de viagem, nem de nada, então tá tudo muito legal, é muito bom estar perto da família também. E um outro relato, Carlão, não sei se você quer complementar alguma coisa, senão eu vou pro relato. Posso ir? O relato é o seguinte, a galera que me acompanha aí sabe o quanto eu tenho de amigos, né? Por exemplo, o Carlão é um amigo, né? Em Amsterdã lá, quantos amigos eu já não fiz? Em Londres, quantos amigos eu não tenho? Eu vou pra Londres, nem pago hotel nem nada de tantas amizades que eu tenho. Eu tenho essa facilidade de comunicação e de fazer amigos e de quebrar o gelo com as pessoas, sejam ingleses, holandeses, brasileiros, principalmente brasileiros, porque a gente é mais parecido. Mas eu tava pensando sobre isso, Carlão. Aqui no Brasil nem se fala, né? O tanto de convite pra fazer coisa, pra sair, pra jantar, pra fazer churrasco. E minha família junto, e meu sobrinho. E eu tava pensando, né, cara? Eu fiz tantos amigos na minha vida, Carlão. E sou muito grato, assim, a Deus realmente por ter tantas pessoas legais, assim, que gostam de mim. Lógico que tu vai ter um ou outro ali que não se dá bem, tá tudo certo, é da vida, é do jogo e faz parte. Mas eu acho que tem muito mais gente que gosta de mim, né?
Só que eu tava pensando aqui, Carlão, e aí acho que vai até de encontro com a tua vida e com a da Rafa aí também. Eu fiz tantos amigos, mas eu não tinha me dado conta que eu fiz um inimigo que é imbatível, que é invencível, Carlão, que é a distância, né? O brasileiro que vai morar na Europa, ele nem se dá conta, mas ele cria um inimigo que ele não vai conseguir vencer, que ele não vai conseguir bater, né? E aí eu tenho esse inimigo hoje que eu convivo com ele, eu odeio ele, mas eu sei que eu tenho que conviver. Então tá sendo muito especial tá aqui, tá sendo maravilhoso. Eu acho que o Brasil oferece coisas maravilhosas pra gente, com todos os problemas, mas eu tenho dia 8 a minha volta pra Amsterdã e eu sei que esse inimigo vai me maltratar muito ainda nesse ano, né? Coraçãozinho aperta, cara. Coração aperta. Toda vez que o cara volta pra cá, coração aperta, porque assim... ia chegar aqui e eu conto uma experiência pessoal minha, tá? Quando eu fui embora de Capivari para Londrina, eu fui numa condição muito desfavorável da minha vida. Então eu não tô falando de atravessar o oceano, mas era longe, 800 km, não tinha dinheiro para ir todo mês, não tem como, 12 horas de carro e tal. E eu fui numa condição muito desfavorável mesmo, devia um monte, precisei, morei de favor com a minha irmã e tal, para reerguer a minha vida na época. E onde é que eu quero chegar, que é totalmente semelhante ao que você fala. Sabe o que eu precisei fazer por muito tempo, cara? Me isolar. Não, na época, não tinha WhatsApp ainda, era mensagem, mas não mandava mensagem, não respondia mensagem, ficava semanas, meses sem falar com a minha família ali. Hoje eu vejo que isso é um erro, né? Mas meus amigos mesmo, não era nada por mal, porque cara, se eu falasse, se eu recebesse mensagem, como é que tá aí e tal, o coração do cara ficava assim. E isso acontece toda vez que a gente volta pra cá também. Teu sobrinho tem quantos anos? 2 anos? 2 anos, cara. Cara, eu fui ver o meu sobrinho, primeira vez ele tinha 2,5, cara, pra mim voltar pra cá, eu sou pegado, gosto do moleque, entendeu? Tô louco pra ver ele daqui a pouco, quebra. Cruel, né? Quebra. Cruel. Essa voltinha aí quebra, eu já me peguei muitas e muitas noites, cara, aqui eu lembro, a primeira vez que eu voltei, que eu fui, fiquei 50 dias no Brasil, fiquei com ele pra caramba lá, primeira vez que eu voltei aqui, cara, eu sonhava com ele, quando é que eu vou brincar com ele de novo? Quando é que eu vou ver ele? Porque assim, eu vivo aqui num ambiente onde eu conheço bastante filhos de colegas, crianças, 3, 4 anos, mas é diferente quando é o teu sobrinho. Lógico. Então essa parada aí da distância, cara, faz muito sentido, mas leva em conta assim, ó, temporário. Talvez você venha pra cá ficar mais 1 ano, 2, você tem o objetivo lá de estar na Copa no ano que vem. Foca nisso aí, talvez depois da Copa, realizei. Agora vai decidir o que você quer da tua vida. Ah, cara, eu vou voltar pro Brasil, vou ficar na Holanda. É escolha, o cara tem que fazer, cara. Querendo ou não, eu não posso descolar da realidade, assim, né? Querendo ou não, a vida que eu tô levando, a vida que você tá levando aí, a vida que os brasileiros, muitas vezes os brasileiros levam na Europa, é uma vida melhor, assim, se você for colocar todos os pontos, né, na balança. Lógico que se você for médico aqui no Brasil, tiver casa cercada, sua família tiver em segurança, daí você não faz sentido você sair do Brasil mesmo, fica aqui. Agora, eu sou jornalista, né, cara? Poxa, é difícil crescer numa carreira de jornalista aqui no Brasil. E olha que, né, a gente teve uma pandemia aí, de repente poderia ter sido um pouco melhor se isso não tivesse acontecido. Mas enfim, aconteceu, o caminho foi escolhido. E nesse momento, Carlão, feliz ou infelizmente, faz mais sentido tá morando em Amsterdã, tá tendo a vida que eu tô tendo, tá tendo as experiências que eu tô construindo e tal. Então, enfim, cara, é lutar com esse inimigo aí, tentar entender que a gente tá fazendo escolhas boas, mas vai ser sempre uma pulga atrás na orelha a vida de imigrante, né? Eu pelo menos penso que a gente tem um lugar de pertencimento, né? E eu acredito que o meu lugar de pertencimento é aqui. Mas a Europa também, Carlão, vou te falar um negócio, né? Tá chegando agora dia 27 e começa o The King's Day. Olha, eu vim na época certa pra cá, porque depois eu não vou desgrudar dessa Europa no verão aí até outubro, no mínimo, né? Cara, não tem. Começou semana passada a primavera. Eu tô falando de Torino agora. Choveu até ontem, hoje meio-dia, choveu e o sol já veio. A previsão pra semana, 20 graus. Cara, ô César, pra galera que tá aí no Brasil, eles devem estar dizendo, cara, não tá louco, 20 graus eu tô de casaco. O Josué, que é lá de Manaus, o mineiro. Cara, 20 graus pra nós em finalzinho de março, abril, é pra meter a camisetinha do Grêmio, eu vou meter a camisetinha do Ercílio Luz, vou andar no sol aqui de bermudinha, cara, vou caminhar, vou correr, o dia fica bonito. A primavera é, pra mim, disparada, a melhor estação da Europa, é melhor que o verão, porque o clima não é tão quente, não te tosta. E, cara, vou aproveitar, porque agora vai ser legal. A primavera, o verãozinho agora, tem previsto uma semana só de sol aqui na Califórnia italiana. Só sol torando, cara.
Então, vou pegar minha prancha e vou surfar no Rio Pó aqui. Olha aí, coisa boa. E jogos, né, cara? Poxa, os jogos eu acho que eles ficam muito animados também aí, né? Na reta final de tempo. Por quê? Porque é a reta final de competições europeias, né? Então o clima já não tá tão frio pra você pegar uma noite de Champions ali, né? A Champions geralmente acontece num dia que não tá tão frio, né? Que tá geralmente num dia lindo, né? E vai ser em Munique esse ano. Vamos ver como é que vai ser aí. Espero que o tempo esteja bom até lá. E, cara, é um barato muito grande viver na Europa também, né? A gente não pode descolar dessa realidade e de deixar de ser grato também, né? Por tudo que a gente tem vivido na Europa, assim, porque aqui caramba, aqui as coisas são boas. Cara, falando em despedida, vamos se despedir da rapaziada, vambora. A gente falou de novo aí muito mais de viagem, de vida, de condição. Rolê de Milão que tem futebol, César contando os rolês dele. Vai pra algum jogo aí no Brasil ou não? Pra fechar? Grêmio e Atlético Mineiro, próximo sábado, dia 29. Arena do Grêmio, né? Dia de voltar pra casa. Abertura do Brasileirão? Abertura do Brasileirão. Vou com meu pai, é legal essa história. Meu pai foi a primeira pessoa que me levou num estádio, né? Num estádio olímpico em Porto Alegre. Lógico, eu tinha ido no Glória ali, mas é diferente, né? Num estádio de fato, né? De um campeonato brasileiro, Série A ali. Grêmio e Flamengo. Foi o primeiro jogo que eu fui com o meu pai, quando eu era muito pequeno. E agora eu vou levar meu pai pela primeira vez na Arena do Grêmio. Então, são coisas legais aí que a gente pode construir na vida, né? Tô com a camisa aqui que eu vou levar pro meu pai também de presente, ele nem sabe disso. E aí a gente vai ter esse momento ali em família, lógico, com os meus amigos. E aí sabe como é que é, né, Carlão? O Brasil é diferente da Europa, né? Eu vou pra Porto Alegre na sexta-feira já, eu durmo em Porto Alegre. E no sábado, a hora que a gente acordar, estamos indo pra Arena. O jogo é 6h30 da tarde, mas é aquele negócio, Rua do Grêmio, carne ali, você paga... A Arena do Grêmio aí vale o convite aí para nossos ouvintes, quando forem a Porto Alegre, vão ali pra Rua do Grêmio, você paga, sei lá, 30, 35 reais ali, e você come carne a revelia ali, e fica tomando sua cerveja ali, 35 reais só pela carne, né? E você fica comprando mais uma cerveja ali e tal, e fica ali com a torcida do Grêmio ali, cantarolando e festejando, porque no fim da tarde... num ambiente muito pacífico, né? São duas torcidas amigas, tem Grêmio e Galo, 6h30 na Arena do Grêmio. Isso é legal. Cara, vambora! Muito legal saber desse rolê aí do Grêmio. Eu também quero, a hora que for no Brasil, quem sabe num rolezinho massa. Tem abraço aí pra rapaziada, quer dar um tchau aí pra turma? Mandar um abraço pro Gustavo. O Gustavo lá de Dublin mandou mensagem na semana passada, disse que ouviu aí a nossa resenha de novo. Então, ele é de Cork, na verdade, né? Não, de Galway. Viajei. Errei 2 vezes a cidade. Mas é da Irlanda, né? Tamo junto. E mandar um salve aí, Thiago Bonaparte, toda a galera. Vou mandar um salve ali pro Thiago Bonaparte, ver se a gente faz alguma coisa aqui em Santa Catarina. E mandar um salve aí pra todo mundo que nos ouve, que de novo, pedindo desculpa aí pra galera por não ter participado na semana passada aqui. Não, semana que vem a gente tá de volta, semana passada a gente não teve, mas um abraço pro Thiago, pro Josué, pro Matheus, que falaram, Carlão, me arruma um áudio 1 hora. Eu falei, não, fica tranquilo que semana que vem a gente compensa, tá compensando essa semana aí. Turma, vamos indo nessa, toda sexta-feira ao meio-dia no Brasil, estamos no Spotify e também no canal Carlos Salvador no YouTube, contando aí nossos rolês, nossas andanças. Próxima semana o César vem contando como é que foi o jogo do Grêmio e tem uma porrada de coisa aí pra gente fazer. Um grande abraço, nos ouvimos na próxima semana.